Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com Almir Lugon, professor da Rede Docno de Ensino e delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Professor Almir, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, né? Já tivemos aqui outros encontros, tratando sempre dessa perspectiva penal, e hoje um tema interessante, que é o famoso pacote anticrime. Mas antes da gente começar a falar disso, seja bem-vindo ao programa Direito em Foco. Muito obrigado, Oscar. Mais uma vez, é uma honra participar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre interessante e poder falar um pouquinho aqui nesse programa que você tem tocado muito bem. A questão hoje principal aqui é a gente compreender esse slogan, né? Pacote anticrime. Esse nome é um nome simbólico ou a gente pode esperar, né, uma efetividade no cumprimento aí com, né, as expectativas da segurança pública? Esse nome, até confesso que quando eu fui fazer a leitura a primeira vez dessa proposta, eu criei dentro de mim uma expectativa muito boa em relação ao que ele iria representar um combate efetivo à criminalidade, e é o que se espera no Brasil, né? E quando você vai fazer a leitura da proposta, embora seja uma proposta extensa, que propõe alterações de diversas leis, tanto no Código Penal quanto no processo penal, a gente verifica que não são mudanças tão profundas assim, não representa grandes combates à criminalidade. Existem sim pontos positivos, como a gente pretende falar aqui do projeto, e existem pontos negativos. Acho que é uma lei que não corresponde à expectativa gerada em relação ao pacote anticrime, combate efetivo à criminalidade, porque nesses pontos, se a gente for verificar, as mudanças foram tímidas, e também não podemos falar que é uma proposta totalmente descartável, porque ela apresenta, sim, algumas soluções interessantes que acredito também que correspondem aos anseios da população. Mas me parece muito, querendo fugir um pouco dessa discussão política, mas me parece muito que é uma proposta para atender um compromisso de campanha, uma proposta que foi feita durante a campanha do governo federal, e dá para ver que essas promessas de campanha, elas estão incutidas ali, elas são presentes nessa proposta de alteração, e até nesse slogan também que se propôs um combate ao crime, né? E é interessante assim, que a gente vai aqui durante o programa, a gente vai falar de pontos positivos e negativos, né? A gente vai alternando. A gente poderia começar que a gente estava falando aqui em off, que é a questão do Caixa 2, né? Gerou uma grande expectativa em relação ao Caixa 2 por conta da corrupção, por conta de todos os escândalos que nós, de alguma forma, nos deparamos, né, na imprensa, né? Como é que ficou essa questão do Caixa 2 nesse projeto? Pois é, aí já é a primeira frustração da proposta, né? Porque todos nós esperávamos uma criminalização no Caixa 2, porque com até mesmo com a Operação Lava Jato, verificou-se que essa prática é uma prática maléfica ao Brasil, né? Ao nosso sistema eleitoral, corrompe o sistema eleitoral, isso ficou demonstrado. Só que é um grande problema que a gente até discute no âmbito da criminologia, que é quem detém o poder de punir, né, no Estado. O poder de definição fica com os políticos. E eles não ficou claramente demonstrado que eles não têm interesse que isso seja criminalizado. E eles não tendo interesse, isso não é criminalizado. E o pior, eles não querem passar nem pelo constrangimento de ter que ir lá votar e negar, tirar isso da proposta. Então, por um arranjo político, essa pressão chegou até o Moro, que acabou retirando essa criminalização no Caixa 2. Então a gente já começa com uma grande frustração, porque me parece que há um anseio muito grande na população que precisamos de um combate efetivo na corrupção no Brasil. Todos viram os malefícios da corrupção no Brasil, e aí quando nós temos uma criminalização, um instrumento para inibir essa corrupção, esse instrumento é simplesmente retirado num arranjo político. Então já fica essa primeira frustração, essa questão do poder de definição. A gente verifica que está com quem não quer que essa conduta seja criminalizada.
Outra ferida também é a questão da prisão a partir da segunda instância, né? Talvez seja a grande expectativa, né, que divide o país, né, por conta, inclusive, da prisão do ex-presidente Lula, mas que acaba afetando, né, a todos os casos, né, que estão sendo julgados no Poder Judiciário. A pessoa, quando condenada né, por um tribunal de segunda instância, ele acaba tendo que cumprir provisoriamente ali a execução da pena. Como é que isso ficou em relação a essa discussão aí do projeto também anticrime? Muito me parece que os principais pontos desse projeto foi regularizar essa execução provisória da pena. É uma constitucionalidade muito questionável, só que os ministros do STF, por uma maioria apertada, né, 6-5, acabaram por decidir porque dessa execução provisória da pena ser constitucional, e esse instrumento precisa ser regularizado, até porque nós estamos nós criamos dentro do ordenamento uma prisão automática. Então, a pessoa, sem ser questionada se tem os requisitos ou não de uma prisão cautelar, ela está sendo presa automaticamente após a confirmação da condenação em segunda instância. Então, precisamos sim regularizar isso, porque se o STF entendeu dessa forma, pelo menos por agora, é importante que a legislação infraconstitucional ela regularize isso. E aí eu vou falar que na proposta tem ponto positivo. Um ponto positivo, por exemplo, é inclusive a possibilidade do juiz não prender a pessoa, porque ele verifica que há uma possibilidade de alteração dessa condenação em sede de recurso especial ou extraordinário. Então eu vejo como positivo, porque já tira essa prisão automática. Então há uma possibilidade, pelo menos, de suspender essa prisão. E a outra crítica que aí se faz é que está legitimando algo que, de certa forma, não deixa de dizer que a presunção é de que o cara fique preso. Então, ele dá indícios de que essa prisão tem que ser automática e só excepcionalmente que ela pode ser suspensa. Então, inverte a lógica do nosso ordenamento. O nosso ordenamento ele prevê que a prisão ela é excepcional e fundamentada. Essa proposta ela prevê que a prisão é regra e ela pode ser excepcionalmente suspensa. Então, ela inverte a lógica do nosso sistema jurídico. Então, tem esse ponto positivo e eu faço também essa crítica em relação à proposta, porque eu entendo que toda prisão ela tem que ser fundamentada. Se a gente for discutir fugindo, mas sem ter como fugir da questão do Lula, será que o Lula apresenta a prisão dele, a liberdade dele apresenta um risco para a sociedade, agora que ele não tem cargo público, não tem nada? Então, será que estão presentes os requisitos da prisão cautelar? Ainda que se decrete, isso deveria ter, ao meu ver, ser fundamentado a necessidade da segregação dele, porque é uma segregação provisória, ao passo que não ocorreu o trânsito em julgado das condenações. E a gente tem a Constituição como um parâmetro, né? Muito difícil e é muito forte você simplesmente se desvencilhar de um dispositivo constitucional que fala que a presunção é de inocência. E você tem lá no Código de Processo Penal dizendo que uma pessoa só vai ser considerada culpada após uma decisão condenatória transitada em julgado. Né? Você se livrar desse dispositivo, né, demanda aí uma força normativa muito grande para poder se sustentar, porque senão você gera uma divisão mesmo. Você tem aí muitos professores de direito constitucional dizendo que nesses tempos está muito difícil de você, de alguma forma, trabalhar com esse conteúdo, tendo em vista uma realidade que vem de encontro, não ao encontro, né, da Constituição Federal. Até quando vou lecionar isso para os alunos, o princípio da presunção de inocência, me parece muito claro que o marco para se considerar a culpabilidade que a Constituição brasileira ela coloca é após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, não tem muito que se forçar uma interpretação sobre isso. O marco é muito claro. Então, ao meu ver, a decisão do STF é até inconstitucional, ela feriu a Constituição claramente. E aí alguns ministros fundamentaram, mas nas constituições do mundo inteiro
nas legislações do mundo inteiro é possível a prisão após segunda instância, mas nós temos que lembrar o nosso ordenamento jurídico, a Constituição é do Brasil e tem que ser respeitada a Constituição brasileira. Então, esse é um grande problema, a questão da constitucionalidade desse tema, né? Eu achei interessante você falar antes um pouco, assim, tem matérias que tem que ir para o Congresso Nacional discutir, né? A retirada lá, né, da questão do Caixa 2 ali, né, para poder isso não chegar lá dentro do Congresso e ter uma discussão é muito ruim. Então a gente tem que, né, promover aquele espaço lá, porque é ali que está a representação popular, é ali que as pessoas se sentem representadas. E se a gente simplesmente, né, resolver na antessala, né, a gente pode, num tempo ou outro, aí, sofrer um prejuízo enorme. Outra questão interessante em relação aí ao pacote anticrime é a questão da negociação, né, da judicialização ali, né? Em vez da pessoa ter que passar por todo o processo judicial, né, existe um ajuste ali para poder se definir qual vai ser a pena, como é que a pessoa vai ser, de alguma forma, ter que cumprir a pena, mas sem, né, a observância de todo o devido processo legal, né? Você acha isso viável em relação a esses crimes de maior potencialidade, né? Porque a transação penal, por exemplo, no juizado especial, existe ali uma negociação. Mas e os crimes com maior potencial ofensivo? Será que no Brasil a gente dá conta, né, de cumprir essa realidade aí? Então, isso é outra coisa, outro ponto interessante e bem questionável da proposta. Ela é uma proposta de negociar o encurtamento do processo, né, falando de uma forma clara, né, um julgamento antecipado da lide. Não é algo que é inovador, porque o Moro pegou isso emprestado à legislação norte-americana, que existe uma possibilidade de negociação entre acusação e defesa para aceitar a condenação e, com isso, ter como benefício uma pena mais branda. A minha grande preocupação, vamos lá, tem um ponto positivo que o quê? É o encurtamento do processo. E um grande problema no Brasil que nós temos é a morosidade do judiciário. Então, as condenações demoram muito, os processos demoram muito para transitar julgado, por isso que a gente tem um grande problema de superlotação dos presídios, e a maioria são presos provisórios, porque os processos não transitam em julgado, nunca demoram. Então, isso é uma solução para tentar resolver esse problema. Então, tem um ponto positivo. O parênteses que eu abro é o seguinte: a minha preocupação é com os hipossuficientes, as pessoas pobres, porque a balança precisa estar equilibrada para que uma negociação ocorra de forma justa. Então, eu tenho uma acusação que tem um peso muito grande nessa balança, porque eu tenho do lado da acusação um delegado que fez a investigação, que passa por um processo seletivo, por um concurso, que tem uma remuneração, um promotor que passa por um processo seletivo, que tem uma boa remuneração, e às vezes do outro lado da balança eu não tenho. Hoje, as defensorias públicas estão equilibrando essa balança com uma melhor estruturação, mas nós temos comarcas que não têm defensoria pública e que essa defesa dos pobres e hipossuficientes é feita por advogados dativos. A minha preocupação é se um advogado dativo ele tem condição de negociar de forma justa. Então, para não retirar, dizer que eu entendo que deveria ser retirado da proposta, acho que poderia ser feito um parênteses aí de que essa proposta não poderia acontecer com um advogado dativo, por exemplo, que eu acho que seria incabível e é a maior preocupação. Inclusive a OAB, ela critica esse ponto, ela tem criticado num documento pedido para que seja retirado da proposta. E acaba sendo complicado, porque acaba criando uma patrimonialização ali na justiça, numa perspectiva que às vezes não é tão interessante, porque trabalha com a ideia da liberdade da pessoa. Como é que a gente vai negociar a liberdade, a confissão, uma série de situações em que a gente tem os direitos fundamentais, a gente volta para a Constituição, não tem como passar por cima da Constituição, né? Então, a meu ver, a gente tem que ver também com cautela essa questão aí dessa negociação, em especial nos crimes de maior potencial ofensivo. Eu vi que você apontou aqui também uma situação interessante, que é a obrigatoriedade de fornecer DNA. E aí eu vou fazer um gancho, porque a gente está vivendo, nesse momento atual, um grande problema com relação ao vazamento aí dessas provas em relação ao Moro, na época juiz federal, e ao Dallagnol, que é o procurador da República à época.
Então, essas informações. Eu estou puxando o gancho porque a dilação probatória, ela corre o risco da gente acabar percebendo que estão passando por cima de regras que são muito fortes, a questão da prova lista, da prova ilícita. Como é que você enxerga esse momento que a gente está passando hoje, associando aí ao pacote anticrime? Vamos lá, vamos dividir por partes aí a pergunta. A primeira questão, acho até um ponto positivo do projeto, que ela prevê instrumentos maiores de investigação. Também pegando emprestado a legislação norte-americana, a possibilidade de da polícia ter um banco de reconhecimento facial, de reconhecimento biométrico, algo que já é utilizado nos Estados Unidos. Aí a grande escorregada aí é que coloca uma obrigatoriedade da pessoa fornecer, após a condenação, o DNA, para a polícia ter o DNA dela no banco de dados. E aí a gente vai esbarrar na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que prevê o princípio da não autocriminação, que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Então, para mim, esse dispositivo ele fere a Convenção Interamericana, então não poderia ser utilizado. Então, a gente tem que ter cuidado para não querer dar superpoderes para a investigação sem esbarrar no nosso ordenamento jurídico. E aí é difícil fugir dessa discussão do momento atual, eu não posso fugir disso, até porque lá em sistemas processuais eu falo para os meus alunos sobre o sistema processual inquisitivo e acusatório, e eu falo para eles que o nosso ordenamento brasileiro ele tem uma situação sui generis, porque ele tem um Código de Processo Penal que tem raiz inquisitiva, porque ele foi feito inspirado no Código de Processo Penal italiano de 1930, que é de um regime de ditadura, então ele dá superpoderes ao juiz, mas nós temos uma Constituição que viveu o trauma da ditadura e ela é uma Constituição acusatória. Por que ela é uma Constituição acusatória? Porque ela fala, a acusação é com acusação e a defesa com a defesa. O juiz ele tem que ficar fora desse embate para que ele tenha uma posição neutra e imparcial e ele possa fazer um julgamento justo. E aí eu falo para meus alunos que esse sistema acusatório é um sistema do cada um no seu quadrado. Ninguém pode invadir o quadradinho do outro. O juiz não pode invadir o quadrado da acusação, não pode invadir o quadrado da defesa, para que ele possa fazer um julgamento justo. E a Constituição fala isso de todas as formas mais claras possíveis, que ela quer esse juiz que não participe dessa gestão probatória, desse debate. E aí quando nós temos uma notícia dessa de um juiz indo lá na acusação, no quadradinho da acusação, a gente prevê que a gente observa que essa ida lá na acusação, ela contamina o processo todo, contamina as regras do processo, não é demonizando o Moro, porque eu acho que ele fez participou de uma operação aí, julgou casos que ajudaram muito nesse combate da corrupção do Brasil, mas é importante analisar sob o ponto de vista jurídico que isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, acho que a maioria dos processualistas, constitucionalistas do Brasil estão alegando isso, por exemplo, Aury Lopes Júnior, que eu acho que para mim, no âmbito do processo penal, é quem melhor fala aí, principalmente sobre essa filtragem constitucional. Então essa é a minha visão sobre o caso, que a gente tem que ter cuidado para observar as regras do jogo. Afinal, o princípio do devido processo legal nada mais é de que observar todas as regras do jogo. O Estado tem que punir, mas observando todas as regras, que senão torna tudo, o jogo não fica claro, não fica justo. E é interessante assim, porque se a gente puder imaginar que o Poder Judiciário, ou mesmo o Poder Legislativo, até mesmo o Executivo, os poderes de uma forma geral, que eles utilizam desse tipo de ferramenta para poder alcançar os resultados que eles desejam, a gente fica numa situação muito complicada, porque o sistema acaba caindo. Porque existe uma confiabilidade nos sistemas, nos poderes. A gente acredita que lá no Congresso Nacional, os deputados e senadores estão lutando pela melhor ideia. A gente acredita que o Poder Judiciário, os juízes, que eles estão lá analisando os processos, as provas e emitindo as suas sentenças de acordo com um instrumento que foi criado e está sendo observado de acordo com a norma.
A gente acredita que o Ministério Público está fiscalizando a lei, que está promovendo justiça. E se a gente passa a não acreditar, ou passa a acreditar que eles estão em conluio, né, o sistema acaba não suportando isso. Porque as pessoas vão começar a parar de acreditar. Né? E a gente, imaginando o Brasil hoje, com a complexidade de fatos que nós estamos vivenciando, se nós não tivermos uma estrutura em que a gente possa confiar, fica difícil a gente imaginar, né, um dia, né, de amanhã, não é isso? Eu acho que isso faz parte até do próprio contrato social, né? Quando o cidadão ele cede ao Estado, olha, você tem o direito aí de decidir pela minha liberdade, de me tutelar, ele também, em contrapartida, o Estado tem que observar o quê? As regras do jogo, o Estado tem que observar a dignidade, então faz parte até do próprio contrato social, do próprio existir do Estado. Se o Estado viola isso, eu costumo falar para os meus alunos, é como se você estivesse jogando um jogo com o seu filho, e aí você explica para ele que o cavalo no xadrez ele come em L, mas você vai e come em diagonal. Aí fala, mas você ganhou, mas não valeu. Então você tem que respeitar as regras do jogo, e o Estado, mais do que qualquer um, tem que respeitar todas as regras do jogo. Então a gente tem que viver com essa segurança, né? Que senão a gente não vai ceder para o Estado essa tutela. Isso, e esse contrato social é a nossa Constituição Federal, né? Exatamente. Pessoal, infelizmente a gente chegou ao fim aqui, queria muito agradecer aqui a sua participação, foi muito esclarecedora, né? Você como professor, você como delegado de polícia, né? Você exerce um papel transformador e você fez isso aqui hoje, você oportunizou aos nossos telespectadores um pouco mais de informação acerca de um tema tão destacado como esse, que é o pacote anticrime. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, e sempre registrar que é sempre uma honra estar participando aqui e colaborando para esse debate. Obrigado. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.